Olá, galerinha, tudo bem? Sou o professor Alan, de novo, e hoje nós vamos trabalhar com um tema muito importante, que é o tema da radioatividade. Esse assunto está muito cotado para cair nesse ano, porque 2016 fazem 30 anos que aconteceu o pior acidente radioativo da história da humanidade, que foi em Chernobyl, na antiga União Soviética, e faz um tempo que não vem aparecendo nas últimas provas, tá? Em 2011 caiu uma questão, em 2012 caíram duas, e depois deu uma sumida esse tema. Então é muito provável que ela venha com força nessa versão desse 2016, tá bom? E eu vou falar um pouquinho sobre modelos atômicos, falar um pouquinho da estrutura do átomo, falar das partículas, para a gente ter uma base bem sólida e entender definitivamente esse assunto, que é um assunto muito fácil, os meninos gostam bastante, tá certo? Que é a radioatividade, tudo bem? Bom, antes de eu começar propriamente o assunto sobre radioatividade, eu vou fazer uma breve revisão dos modelos atômicos, tá bom? Muito bem. O aluno deve lembrar da estrutura atômica, né? Deve lembrar como é que é um átomo por dentro. Então, você já deve ter visto a evolução do modelo atômico, né, de como Dalton achava que o átomo era, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, contribuição de Sommerfeld. Então, hoje nós temos a concepção de que o átomo ele é dividido em duas regiões. Uma região central, chamada de núcleo, onde existem prótons e nêutrons. E uma grande região vasta, chamada de eletrosfera. A eletrosfera é cerca de 10 mil vezes maior do que o núcleo. Se a gente fizesse uma comparação, se um Castelão, né, o nosso estádio aqui de futebol, fosse um átomo, o núcleo seria a bola no centro do campo. Então, a eletrosfera é muito grande comparada ao núcleo. E lá no núcleo existem dois tipos de partículas, que são os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera tem os chamados elétrons, tá? Uma informação importante que nós temos que saber é as características dessas partículas, tá? Prótons são partículas de natureza positiva. Nêutrons são partículas de natureza nula, ela não tem carga, né? É neutra, nem é positiva nem é negativa. E os elétrons são partículas de natureza negativa. São partículas tão pequenas que apresentam massas em gramas, com valor assim, quase desprezível, totalmente desprezível. Por exemplo, a massa de um próton é de 1,66 vezes 10 a menos 24. A do nêutron é muito próxima à do próton, 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. E a do elétron é cerca de 1.836 vezes mais leve. É de 9,2 vezes 10 a menos 28. Como essas massas são muito pequenas, seria difícil trabalhar com tais valores. Então, os químicos inventaram outra escala de massa, que é a chamada unidade de massa atômica, que é representada pela letra U. E conveniou-se o seguinte: a massa do próton vai pesar 1U, a massa do nêutron, que é praticamente igual, né? Só muda na segunda casa decimal, também vai pesar 1U, e a massa do elétron é 0,0005U. Então, quando fala em massa de prótons, nêutrons e elétrons, a gente usa a escala da unidade de massa atômica, que é o chamado U. Tá certo? A gente não usa gramas, a gente usa U. E eu quero que você entenda que a massa do elétron é praticamente desprezível. Tá? A gente diz que a massa do elétron é zero, mas é errado dizer isso, certo? A massa do elétron é zero. Não existe. O elétron tem massa, mas é uma massa tão pequena que ela chega a ser desconsiderada, desprezível. Porque existem outras partículas que são as chamadas partículas virtuais, não existem, não vão apresentar massa, como por exemplo os fótons que formam a luz. Tá? Então você não pode comparar o elétron, que é uma partícula elementar, com o fóton, porque fóton não tem massa, mas elétron tem, apesar de ser muito pequena. Então quando a gente vai trabalhar com a massa do átomo, como não há possibilidade de pesar um átomo, não existe balança para isso, nós pesamos a massa do átomo somando as suas partículas. Nós somamos os prótons com os nêutrons e com os elétrons. Sendo que os elétrons são tão pequenos que nós não levamos em consideração. Então a massa de um átomo, ela é, aqui ó, bem aqui onde eu estou colocando
esse quadradinho, atenção, tá? A massa de um átomo, a massa atômica, que é muitas vezes representada pela letra A, é a soma dos prótons e dos nêutrons, tá? Elétrons não vão fazer diferença na massa total do átomo. Então, essa informação tem que ficar bem ressaltada. A massa dos prótons, a massa do átomo é a soma dos seus prótons mais os seus nêutrons. Lembrando que cada próton pesa 1, cada nêutron pesa 1. Então, significa dizer que se eu tenho um átomo que tem 11 prótons e 12 nêutrons, ele vai pesar 23. Se eu tenho um átomo que tem 6 prótons e 6 nêutrons, ele vai pesar 12. E um fato interessante, como o átomo ele é eletricamente neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se um átomo tem 10 prótons, ele tem que ter 10 elétrons, tá? Agora a quantidade de nêutrons não necessariamente vai ser igual. E nós vamos representar os elementos com essa configuração aqui que eu estou colocando do lado. Ele é sempre representado por uma letra. No caso aí, esse elemento é urânio. E você percebe que existem 3 valores aí. O valor de baixo, o 92, nós chamamos de número atômico. Esse número vai informar o número de prótons desse átomo, tá? E lembrando que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, esse urânio, ele tem 92 prótons e tem 92 elétrons. Isso é importante porque se você for fazer a distribuição eletrônica, você tem que levar em consideração esse número. Você vai pegar os elétrons e vai estar distribuindo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, você vai fazer para 92 elétrons, que é a quantidade de prótons, que é a quantidade de elétrons, tá? Esse número que fica embaixo é chamado de número atômico, tá? Outra informação importante é que cada elemento ele vai ter um número atômico diferente. É o número atômico que vai identificar o elemento. É a digital do elemento, certo? Então, por exemplo, se eu me deparo com um átomo que tem número atômico igual a 7, eu sei que é nitrogênio, porque somente átomos do elemento nitrogênio é que vão apresentar número atômico igual a 7. Cobre é 29, ferro é 26, bromo é 35. Então, o número atômico é o que identifica o elemento, tá certo? Esse número que aparece no meio, está indicando aí com a setinha vermelha, você está percebendo? É o número de nêutrons, tá? Então, o urânio teria 143 nêutrons. E em cima a massa atômica, que vai ser a soma dos dois, dos prótons e dos nêutrons. Então, se você somar 143 com 92, vai dar um total de 235, tá bom? Isso é importante, isso aqui é uma revisão para a gente poder chegar na parte de radioatividade. Outro conceito importante que o aluno tem que lembrar é a questão das semelhanças atômicas, né? Os átomos, eles podem ter semelhanças, eles podem ter o mesmo número de prótons, o mesmo número de nêutrons, a mesma massa atômica. E aí você tem, por exemplo, átomos com a mesma massa, que têm o mesmo peso, são chamados de isóbaros. Átomos diferentes que têm o mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos. E aqueles que têm a mesma quantidade de prótons são chamados de isótopos. Esse é o caso que eu estou mostrando aqui. Isótopos são átomos que vão apresentar a mesma quantidade de prótons. E obrigatoriamente eles vão ser do mesmo elemento químico. Eu não posso ter um hélio sendo isótopo de um átomo de hidrogênio. Não pode, porque se eles têm a mesma quantidade de prótons, eles vão ser o mesmo elemento, eles vão pertencer ao mesmo elemento. Tá? Os dois vão ter o mesmo símbolo. Agora, o que pode mudar entre um e o outro é a quantidade de nêutrons, e aí vai afetar na massa. Então, isótopos, eles vão ter o mesmo número de prótons, mas não vão ter a mesma quantidade de nêutrons, e acaba tendo a massa diferente. Então, na imagem que eu estou mostrando, tem 2 tipos de isótopo aí do urânio, tá? Na verdade, são vários, mas aqui eu coloquei 2. Então, tem um urânio que pesa 235, porque ele tem 143 nêutrons, e tem o urânio que pesa 238, porque tem 146 nêutrons. E é comum aparecer em questões, no enunciado da questão, em exercício, sempre um nome acompanhado de um número. Já reparou? Né? O chamado, o iodo, não, o césio 136, né? O urânio 235. O que é esse número que aparece depois do nome? É a massa atômica daquele isótopo, né?
porque a questão está te dizendo que aquele elemento tem vários outros tipos de átomos com massas diferentes. Então, ele está especificando qual é a massa daquele. Tá certo? Então, essa informação é importante. Guarde isso aí. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, porém quantidade de nêutrons diferentes. Portanto, apresentam massas diferentes. Tá certo? E ó, preste atenção nesses dois aí. São os dois átomos de urânio mais encontrados na natureza, que é o urânio 235 e o urânio 238. Beleza? Passando, nós vamos começar, propriamente dito, o assunto de radioatividade. A radioatividade ela foi observada no início do século XX por um francês chamado Röntgen. Ele percebeu que alguns sais de urânio brilhavam no escuro. Isso chamou a atenção de alguns cientistas assim, um casal que despontou no estudo da radioatividade foi Pierre Curie e Marie Curie. Tá? Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Física em 1902, junto com o esposo. E depois do falecimento do esposo, ela ganhou em 1911 o de Química pelo isolamento de dois elementos radioativos. O rádio, que ela batizou em homenagem à radioatividade, e o elemento polônio, que ela batizou em homenagem à terra natal dela, que é a Polônia. Tá? Então, ela ganhou o prêmio Nobel 2 vezes. Muito bem, a radioatividade nada mais é do que átomos que apresentam núcleos muito grandes, com muitos prótons e muitos nêutrons, e que devido a essa quantidade ser muito grande, acaba sendo instável. E ele começa a jogar para fora do átomo partículas ou energia. Então, radioatividade está relacionada com fenômenos nucleares, está relacionada com transformações nucleares. Tá? Enquanto a ligação química envolve a eletrosfera, né, compartilhamento de elétrons, troca de elétrons, a radiação, o fenômeno da radiação é explicado pelo comportamento do núcleo, é o núcleo que vai originar a radioatividade, tá bom? Então, lendo a definição, é uma desintegração espontânea do núcleo, ou seja, desintegrar é o oposto a integrar, tá? Ou seja, eu vou desfazendo o átomo, o núcleo atômico, de determinados elementos com emissão de partículas ou energia eletromagnética, tá? Que é, por exemplo, a radiação gama. Então, na imagem aqui mostra uma ilustração de um núcleo jogando um pedaço dele para fora, né? Uma partícula. E aí embaixo tem a equação mostrando o que está acontecendo. Nada mais é do que o urânio 238 se transformando em tório porque emitiu uma radiação alfa. Tá? Se você não entendeu essa equação, você vai entender daqui a pouco. Então, radiação tem a ver com fenômenos nucleares. Núcleos instáveis jogam para fora do átomo pedaços de partículas, né, pedaços do seu núcleo, né, partículas, ou então energia, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui exemplos de núcleos atômicos, né? Nessa próxima imagem, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de núcleos, tá? Por exemplo, você tem o núcleo do hidrogênio, que é formado por um próton, o núcleo do hélio, que é formado por 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Veja a legenda aí, que os prótons são as bolinhas vermelhas, os nêutrons são as bolinhas azul. O lítio já tem 3 prótons, o urânio tem 92 prótons. Quanto maior a quantidade de partículas no núcleo, maior a quantidade de energia, e aí maior vai ser a instabilidade desse núcleo. Ele vai começar a jogar para fora parte desse excedente de partículas, tá bom? E quais são os tipos de radiação? Basicamente, nós trabalhamos na química e nos exercícios com 3 tipos de radiação. A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. A radiação alfa, ela é formada, vou para a lousa. A radiação alfa ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Como é que nós vamos representar essa radiação? Que é formada por partículas de 2 prótons junto com 2 nêutrons. Como ele tem 2 prótons, nós colocamos aqui embaixo um 2+. Tá? Por quê? Porque aqui embaixo fica o número atômico, o número de prótons. E como não tem elétrons para neutralizar a carga, a gente costuma colocar 2+ aqui, indicando que a radiação alfa ela é
formado por partículas positivas, porque tem 2 prótons. E como ele tem 2 nêutrons, ele vai passar a pesar 4. Então a gente coloca a massa 4 aqui em cima. Essa é a representação da radiação alfa. E a radiação alfa ela é pouco penetrante. Ela consegue ser, por exemplo, barrada por uma folha de papel. Tá? Devido a partículas serem mais pesadas, elas vão ter menos energia e aí o poder de penetração dela vai ser menor. Tá? O outro tipo de radiação é a radiação beta. A radiação beta é formada por elétrons. Elétrons são partículas negativas, então a gente representa a radiação beta colocando um negativo aqui. Deixa eu colocar o colchetezinho. Ó. É formado por elétron. Tá? Então a gente representa colocando um negativo. Como os elétrons não têm massa, nós colocamos um zero aqui em cima indicando que ela é desprovida de massa. Tá? Assim, eu digo desprovida de massa, lembrando, né? É porque a massa é pequena demais, é desprezível, tá bom? E um fato interessante é saber como surge essa radiação beta, que ela já é mais penetrante do que a radiação alfa. Ela consegue passar uma folha de papel, mas é barrada por uma folha de alumínio, certo? Então, como é que surge essa radiação? O que acontece lá no núcleo é o seguinte, um nêutron se desintegra, se transforma em um próton, em um neutrino, que não tem participação assim, não é tão importante, tá, pra gente, e uma radiação beta, né, uma partícula beta, um elétron, tá certo? Então é como se eu desfizesse o nêutron em um próton, em um neutrino e na radiação beta. Eu quero que você entenda, e eu quero chamar a sua atenção, é para salientar que o nêutron, quando emite radiação beta, se transforma em um próton também. E esse próton permanece no núcleo atômico, assim como o nêutron estava. No final das contas, o que vai acontecer é que a massa do átomo não vai ser alterada, praticamente. Não vai ser alterada. Por quê? Porque você trocou uma partícula que pesa 1 U por outra partícula que pesa 1 U. Então a massa não vai mudar. Mas, como você tinha um nêutron e agora você tem um próton, você vai ter um próton a mais, vai mudar o elemento químico. A massa vai permanecer a mesma, mas o elemento químico vai mudar, porque você vai ter um próton a mais no núcleo. E lembre-se, o número de prótons é a identidade do átomo. Se o átomo tinha 92 prótons, que era urânio, e ele emitiu radiação beta, ele vai virar plutônio, porque ele deixa de ter número atômico 92 e passa a ter número atômico 93. Tá certo? Então, se liga nessa informação que vai ser importante porque eu vou falar depois. Tá? E o último tipo de radiação, que é a mais perigosa, é a radiação gama, representada por esse peixinho de cabeça para baixo. A radiação gama é apenas energia, não é formada por partículas. Tá? Ela, então, vai ser representada por um zero, porque ela não tem partícula, ela também não vai ter carga, e ela é energia, e energia não tem massa. Tá? Então, a radiação gama é a mais penetrante e é formada apenas por energia. Que tipo de energia? Energia eletromagnética, que é a mesma natureza da luz, tá? Dos micro-ondas, das ondas de rádio, das ondas de televisão, do infravermelho, do ultravioleta, do espectro visível, né, das luzes vermelhas até o violeta, é a mesma natureza. A diferença está na frequência da onda. A frequência dela já é bem menor e ela vai se apresentar como um tipo de radiação bem mais penetrante. Ela consegue atravessar, ela consegue penetrar até 10 centímetros de concreto e ela pode ser barrada por uma placa de chumbo, tá certo?